Oi, filhos de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como eu tinha falado no outro vídeo, né? Eu quero falar sobre sobre o meu testemunho, né? Continuar dando continuidade do meu testemunho. Então vou dar continuidade, né? Como eu já tinha falado no meu vídeo anterior, né? Eu me chamo Sueli, então fui adotada de maneira irregular quando eu era criança. Para não dizer, não quero falar que eu fui vendida, né? Mas vamos dizer assim, que eu fui adotada de maneira irregular. A minha história começa assim. Nós somos 6 irmãos ao total. 5 irmãos por parte de pai e um de parte de pai e mãe, né? 5 irmãos por parte de pai e mãe e um irmão só da minha mãe. Minha mãe teve uma vida muito sofrida, né? E meu pai era um homem muito violento e sempre golpeava ela, né? Dava golpes, batia nela, espancava, chegava em casa bêbado. A maioria das vezes o cavalo dele trazia ele de volta para casa. E uma dessas vezes que ele bateu na minha mãe, ela tava grávida de um dos meus irmãos, que eu não sei falar qual. Tava grávida um dos meus irmãos, recém-parida, desculpa, não grávida, recém-parida. E tava de resguardo. E meu pai, pois, golpeou ela, né, bateu nela. E por consequência dos golpes, né, ela teve um problema mental. Que ficou com deficiência mental, tipo loucura, né? Ela tinha crise de loucura, tirava roupa no meio da rua, essas coisas, sabe? Fazia coisas que ela não sabia que estava fazendo, né? Devido os golpes, né? Meu pai deu nela quando ela estava de resguardo de um dos meus irmãos. Aí, por causa disso, ela teve que desfazer dos filhos dela. Mas bem, não foi nem ela que deu. Eu estou falando a história dos 5 filhos. Depois eu chego na história do filho dela. Que ela tem um filho da segunda relação dela. Então, na verdade, não foi ela que deu os 5 filhos dela. Tiraram dela. Por questão da doença dela, né? Da doença dela de deficiência mental, loucura, né? E aí, meus 4 irmãos, cada um deles ficou em lugar diferente, né? Todos nós ficamos em lugares diferentes. Nós 5. Só que eu não tive, assim, muita sorte, porque eu terminei em mãos erradas. Pessoas erradas. Gente estranha que não é da família. Meus irmãos ficou com alguns tios meus, né? Assim, tô contando o que minha mãe contou, o que eu já escutei de outros tios meus. Porque quando eu reencontrei minha mãe, eu perguntei para ela e aos meus tios, né? E aí, meus irmãos ficou, né, com alguns tios meus, não sei até quanto tempo, né, ficaram com esses meus tios. Só voltando um pouquinho no tempo que minha mãe estava com meu pai, tinha vezes que minha mãe tinha que dormir no mato. E onde a gente morava, eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, né? Minha mãe que me contou, porque ela lembrou.
Onde a gente morava, tinha onça, tinha pantera. Mas minha mãe sempre tinha que pegar a gente e levar pro mato, né? À noite, assim, no escuro, e dormir no mato. Escondido do meu pai. Porque ele chegava bêbado e corria atrás da gente com um facão pra querer matar a minha mãe e os 5 filhos dela, né? E ela, como toda mãe, né? Protetora, né? Mãe, pegou a gente e levava pro mato, né? Pro meio do mato. A gente dormia debaixo de um pé de pau, debaixo de uma árvore. A gente dormia debaixo de uma árvore, correndo o risco das onças, né? Pantera, comer a gente, né? Mas graças a Deus, ao nosso bom Deus, sempre nos protegeu. Nós nunca nos batemos de frente com nenhuma onça, senão não estaríamos nem aqui para contar a história, né? Eu não estaria aqui. Graças ao meu Senhor, eu estou aqui podendo contar a minha história. Então, ok. Aí, meus irmãos, então, como eu falei antes, né? Meus irmãos ficou com alguns tios, né? Família, né? Tios, mas... E eu tava na casa... Só que eu tava na casa de um tio, irmão da minha mãe. Eu não me lembro o nome deles, tá? Porque eu tenho muitos anos de não ter contato com eles. Eu não lembro o nome deles direito, mas eu sei que eu tava na casa de um tio, irmão da minha mãe. E aí... Minto. Na verdade, eu parecia macaco, né? Assim, eu parecia macaco. De galho em galho. Antes de eu chegar nessa parte aí, porque eu acho que eu adiantei um pouquinho. Eu parecia macaco, de galho em galho. E quando eu estava me acostumando, estar na casa de algum tio, de alguém, dos meus tios, né? Eu fui morar com 3 tios diferentes. Tipo, leva... Eu não sei o que eles conversavam, né? Eu nunca escutava. Mas é como assim, leva pra sua casa. Já tava me acostumando, os coques, né? Os coques dos tios, né? Os puxão de orelha, né? Mas eu sabia, sempre soube que eu tinha uma mãe, né? Quando eu tava me acostumando, de repente me levava pra casa de outro tio. Razões não sei porquê. Não sei porquê meus tios não ficaram comigo, não sei. Nunca perguntei e nem quero perguntar. Não quero perguntar porque não quero me machucar. E não quero ter ressentimento de ninguém. Não quero ter sentimento ruim, tristeza, né? Porque eu acho assim, eu penso hoje, né? A pessoa que é criada na roça, eu acho que tem mais possibilidade, né? De você crescer e poder criar uma criança na roça. Mas eu fico ainda me perguntando por que eu não fiquei com nenhum tio meu. Por que eu fui parar na mão de uma estranha. Mas são perguntas que só Deus sabe da resposta. E só os meus tios sabem por quê. Ok. Quando eu falo tios tá incluindo tia e tio, tá? Meus tios, né? Minha mãe tem bastante irmãos. Alguns já morreram também. E quando eu tava me acostumando naquele lugar, a casa do meu tio, na casa de um tio meu, aí vinha outro e me levava. Outro tio meu me levava. Eu lembro que eu sentava no chão, assim, sabe? Aquela terra vermelha. E vendo, né, o meu tio, que acabava de deixar eu na casa de outra tia, de outro tio, ir embora. E eu ficava lá sentada até eles desaparecerem. Debaixo de sol. Eu não saía dali. Sentada, sabe? Olhando, triste. Puxa. Mais uma vez me deixaram na casa de alguém. Ok. Isso foi como umas 3 vezes me aconteceu isso. 3 vezes. Na casa de tios, né? Foi 3 vezes. Casas de tios diferentes. Aí eu sei que eu tava o último tio que eu fui pra casa dele, eu tava lá. Eu sei que esse é um tio. Não lembro o nome dele. Porque eu confundo, na verdade. Tem o tio Guilherme e o tio Altivino. Eu confundo. Eu sei que eu estava na casa dele. E de repente, aí daí chega minha tia. Uma das irmãs da minha mãe. Uma tia minha. Não sei se tá viva ainda.
Eu sei que ela era minha tia e minha madrinha. Irmã da minha mãe, minha tia e minha madrinha. E aí ela disse, posso levar a Sueli na minha casa? Aí eu escutei que meu tio falou, né? Porque eu nunca escutava o que eles falava, né? Antes de me levar. Eu sempre só escutava, eu só participava, porque antigamente os mais velhos não deixavam criança estar participando perto de quando o adulto estava falando, né? Vai pra cozinha, vai brincar, né? A gente nunca. Então, só me chamava. Sueli, vem aqui. Ó, você vai pra casa dessa pessoa, né? Só isso que eu escutava. Você vai pra casa do seu tio. Aí a minha tia falou, você vai pra minha casa? Mas amanhã eu te trago. Essa minha tia, né? Aí meu tio deixou. Porque foi o que eu ia falando, né? Eu tinha 7 anos. Eu já tinha 7 anos aí nessa idade. Quando separou os filhos da minha mãe, eu tinha 5. Quando todos os filhos foram separados da minha mãe, eu tinha 5 anos. E aí, quando essa minha tia foi buscar eu na casa do meu tio, desse meu tio, eu já tinha uns 7 anos. Então, ou seja, eu vivi na roça até os 7. Aí, tá bom, então amanhã você me traz, o meu tio, né? Amanhã você traz a Sueli de volta. Tá bom. Eu já tava acostumado com isso, né? Mas dessa vez foi diferente, né? Eu já tava no pensamento que amanhã eu ia voltar, né? Dessa vez não me deixaram aí. Não me deixaram aí em algum lugar e se foram. Não me deixaram numa casa e se foram. Dessa vez falou, amanhã você volta. É como se fosse fazer uma sleepover. Como é que em português chama? Dormir na casa de algum amiguinho. Pra mim, esse foi uma experiência diferente, né? Tá. Fui pra casa da minha tia. E ela, no outro dia, ela pegou e não me levou de volta pra casa do meu tio esse. Que nunca mais eu vi ele depois disso. Sueli, eu vou te levar na casa de uma mulher. É na cidade, em Vanderlei. Vanderlei, Bahia é onde eu nasci, inclusive, tá? Eu nasci em Vanderlei, Bahia. Vou te levar lá. E aí ela falou assim, lá tem televisão, né? Ela vai te dar roupa. Assim, eu sei que a palavra que eu não esqueci é que lá tem televisão. Televisão, o que é televisão, né? Eu não sabia o que era televisão ainda. 7 aninhos ainda não sabia o que era televisão. Mas ela falou, eu lembro que ela falou, lá tinha televisão. Eu tenho uma memória muito boa. Dos meus 5 aninhos, eu lembro de tudo que a minha mãe, a roupa que ela usava. Eu lembro de tudo, sabe? Aí eu sei que minha tia falou, lá tem televisão. Ela vai cuidar de você, vai te dar roupa. Porque primeiro eu falei assim, mas que estranho, tia, esse caminho tá diferente. Esse caminho não é o caminho pra casa do meu tio. E ela, não, vamos ali na casa de uma mulher, vou te deixar lá. Nós vamos ali na casa de uma mulher e eu vou te deixar lá. Aí onde ela falou, lá tem televisão, mas aí no outro dia eu venho te buscar. No outro dia eu venho te buscar. Eu disse, ixi, já ficava triste. Né? Porque, de novo, né? Quarta vez. Mas dessa vez é uma mulher, né? Que eu não conheço. Aliás, eu não conhecia meu tio também, né? Mas era a família da minha mãe, eram irmãos, né? Ok. Me levou, o que eu vou fazer? Eu não tinha opção. Eu não tinha direito de optar. Eu não podia chorar. Se eu chorasse igual se eu chorasse, ia me levar de todo modo, né? Sempre eu tinha medo das pessoas, tinha medo de tudo eu. Era uma criança muito assustada. Bom, e me levou, e aí fomos caminhando, acho que é umas 3 horas por aí, caminhando, ou 5 horas, não sei, por aí, caminhando. Sei que foi o dia todinho, caminhando das 6 da manhã até... Eu cheguei na casa dessa mulher, era umas 5 da tarde, por aí. Mais ou menos. Sei que eu fiquei o dia todo caminhando com a minha tia. E meus tios estavam acostumados a caminhar, eles são acostumados a caminhar longe.
Porque usava o jegue, né? Chamava jegue. O burro, né? O burro de carga. Então, mas a gente caminhou nesse dia. E não levei nada. Não tinha roupa. Com a roupa do corpo mesmo. Tá bom. Eu tenho uma dúvida até hoje. Isso foi tudo combinado ou não? Até hoje eu tenho. Meu tio, onde eu tava, que nunca mais eu vi ele de novo, ele permitiu isso? Ou ela mentiu para meu tio? Ou ela enganou meu tio? Perguntas sem respostas. Porque eu nunca perguntei, nunca fui atrás. Depois que eu me tornei uma adulta, não quis saber. Não tenho ódio de ninguém, aclarando. Não tenho ódio de ninguém, não tenho de ninguém mesmo, não tenho. Ok, porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma filha de Deus e o meu Deus quer que eu perdoe as pessoas. Deus quer que a gente perdoe as pessoas. Deus quer que a gente não guarde rancor no coração, né? Deus quer. E eu não tenho ódio de ninguém. Daí chegamos na casa dessa mulher e minha tia me deixou, ok, vou te deixar aqui. E eu não vi a hora que a minha tia, ou seja, tudo escondido, como sempre, eu nunca via nada. Eu não vi a hora que a minha tia entregou a minha certidão de nascimento para a mulher, que até isso a mulher tinha, né? Por que tinha uma certidão de nascimento minha, né? Se supostamente eu ia, no outro dia ela ia me buscar, né? Até a certidão do meu nascimento ela tinha, ou seja, ela me adotou de maneira irregular, né? Sem autorização da minha mãe, sem autorização de ninguém. Simplesmente ela foi e me deixou lá e deu minha certidão de nascimento. Ou seja, adoção de maneira irregular, né? Porque juiz nenhum firmou nada, né? Ok. Aí a minha tia falou assim, e eu de novo, pela 4ª vez, escutei a mesma coisa. Sueli, amanhã eu volto pra te buscar. Eu não cria e não descreia, né? Não pensava que era verdade, nem pensava que era mentira. Eu simplesmente já estava acostumada. Mas sempre eu tinha uma esperança, né? Mesmo que, sei lá, não ganhava muito amor das pessoas que eu estive com elas. Mas a criança se acostuma, né? Aonde ela está, né? Ela se acostuma. Bom, mas dessa vez eu sabia que eu tinha ficado com uma mulher estranha. E ela falou, amanhã eu volto. O que a Sueli fez? De manhãzinha, 6 da manhã, eu sentei, abri a porta da casa, sentei na calçada da mulher. Claro que eu fiz o mesmo que eu sempre fazia, né? Sentei na calçada e fiquei olhando minha tia desaparecendo, de pouquinho. Ficava olhando lá, sentada olhando até ela desaparecer. Aí a mulher, entra Sueli, bem amável comigo, sabe? Bem amável comigo, entra Sueli, já tá no sereno, tá de noite. Eu ficava olhando até minha tia desaparecer, como sempre eu fazia, né? E aí, mesmo assim, eu fiquei lá um pouquinho e a mulher disse, ele entra, já tá sereno, né? Bom, no outro dia cedo, agora sim, no outro dia cedo, 6 da manhã, mais ou menos, bem cedo mesmo, que a gente morava na roça quando era cedo, com as galinhas. Eu sentei na calçada no mesmo lugar, onde eu fiquei esperando ela desaparecer, caminhando, né? Fiquei lá sentadinha no mesmo lugar, olhando, pra ver se ela voltava. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E foi uma semana muito, muito bom pra mim. Minha primeira semana foi muito bom pra mim. Ela foi muito boa comigo na primeira semana, a mulher. Eu lembro que não sei se ela comprou. Ela não fez não, porque ela não é costureira. Ela comprou um vestido verde pra mim. Eu tenho uma memória muito boa. Ela comprou um vestido verde pra mim de seda.
minha primeira roupa bonita que eu tive na minha vida. Né? Sueli, toma banho, vai colocar essa roupa aqui. E você tem que me chamar de mãe, viu? Eu sou sua mãe. Mainha, né? Porque baiana é mainha, né? Eu sou sua mãe, tem que chamar eu de mãe. Aí ela, pois, me ensinou ela a chamar de mãe. Me ensinou eu, aliás, desculpa, me ensinou eu chamar ela de mãe. E o marido dela de pai. Que realmente foi um grande pai pra mim. Foi um bom pai. E ela tinha um filho que era 1 ano mais novo do que eu. As meninas que tinham 6, eu tinha 7. Não, acho que nesse tempo eu tava com uns 8. Uns 8. Deixa eu ver, acho que é por aí, entre 7 e 8. Eu sei que o menino é 1 ano mais novo do que eu. Gente, eu não quero falar de nomes aqui. Não quero mencionar nomes das pessoas. Porque eu sei que quem conhece a minha história sabe de quem que eu tô falando. Mas eu não quero gerar ódio, assim, para as pessoas que conhecem ela. Não quero, ou seja, gerar ódio, né? Não quero, não sei, sei lá, as pessoas tentar fazer alguma coisa com ela, ir atrás dela. Nem sei também se tá viva também, nem sei se ela tá viva. Mas eu sei que foi uma das primeiras semanas, a primeira semana que eu fui feliz como criança com essa mulher. Primeira e última semana que eu me senti feliz, que de verdade eu tava num lugar que realmente alguém me queria. E não é pelas roupas não que ela me dava não. Senti algo diferente. E foi uma semana muito boa. Me tratava bem, me alimentava muito bem, comida muito gostosa. Comecei a comer comidas bem gostosas, comida, né? Ela me colocava para ver televisão, que foi a primeira vez que eu vi a Xuxa, o primeiro programa. E a primeira vez que eu vi uma televisão na minha vida, e o primeiro programa que eu vi na minha vida foi a Xuxa. Foi a Xuxa. Eu lembro que eu tava sentada em um sofá, e de repente o menino dela tocou minhas pernas. O menino dela, que dizia os vizinhos falavam que não era filho dela também não. E aí ele tocava minhas pernas. Nunca me fez nada, mas tentou. E aí eu achei estranho. Mas nunca falei pra ela, por medo, não sei. Nunca falei pra ela. E aí então, essa foi a minha única semana assim, gente, que eu me senti feliz nesse lugar. E me senti feliz. Minha primeira vez que eu senti feliz e me senti bem nessa casa. Foi só uma semana só de alegria, nada mais. Depois eu vou fazer outro vídeo para contar para vocês, tá?